O cachorrinho de rua seguiu o policial, mas o que aconteceu a seguir vai derreter seu coração. Quando este policial estava indo para seu dever em uma manhã ensolarada de terça-feira, ele notou que as pessoas estavam apontando para ele. Enquanto alguns olharam para ele com um enorme sorriso no rosto, ele geralmente não obteve o tipo de reação. Ele se perguntava o que havia de errado. Só então ele se virou e o que ele viu fez seu coração acelerar. As ruas de Los Angeles demonstram imagens do glamour tradicional de Hollywood, com palmeiras balançando e a luz do sol abundante. A cidade também é bem conhecida por ser uma das cidades mais populosas dos Estados Unidos, onde você pode muitas vezes encontrar muitas pessoas e alguns animais pelas ruas. A maioria desses animais são animais de estimação adoráveis, mas infelizmente alguns acabam se perdendo. Felizmente, os animais perdidos, entre eles, geralmente se reúnem com seus proprietários dentro de alguns dias. No entanto, alguns dos animais de rua acabam em abrigos de animais, onde eles são deixados sem escolha para esperar que alguém os adote. Mas os animais não têm a sorte de escolher seus proprietários. O que essa história revela é um cão de sorte. Este filhote corajoso caminhou até um policial e pediu para ser adotado. Mas seria seu desejo concedido? Era uma manhã barulhenta de terça-feira. Um oficial de polícia que trabalhava no departamento de polícia de Los Angeles teve que trabalhar mais cedo do que o habitual e começou a se preparar para sair em patrulha. Era seu aniversário, então ele estava em um humor extasiado. Ele saiu para trabalhar com um grande sorriso em seu rosto, e quando seus colegas lhe mostraram os presentes que eles tinham comprado para ele, ele enlouqueceu de animação. Antes de sair de casa, a família do policial também tinha o surpreendido. Sua esposa e filhos tinham acordado com uma canção de aniversário e leram cartas emocionantes escritas à mão para ele. E agora que ele tem que trabalhar, seus colegas também o surpreenderam com presentes. Bem, se isso não é uma manhã perfeita, eu não sei o que é. O que mais você poderia pedir? Está tudo certo. Mercado, o policial, também pensou que as surpresas foram um pouco mais do que ele esperava, e seu dia estava prestes a ficar mais agitado. Quando era finalmente a hora de sair para patrulhar a rua, Mercado foi acompanhado por seu colega Tavera. Os dois entraram no carro de patrulha e dirigiram para fora da estação de polícia de Los Angeles. Patrulhar pelas ruas durante a manhã estava bastante calmo e livre de estresse, já que não havia sinais de atividades criminosas e eles não receberam quaisquer pedidos de ajuda. Mas logo em breve, esses policiais teriam muito trabalho. Quando eles chegaram a Robart Boulevard Street, eles saíram da van e começaram patrulhando o bairro Pacífico. Para os primeiros minutos não houve nada de incomum. Os transeuntes andavam, passavam pelos policiais e apenas alguns deles se importavam em cumprimentá-los. Mas todas as coisas repentinamente mudaram. As pessoas começaram a olhar para o mercado. Alguns mesmo paravam o que eles estavam fazendo e começavam a olhar na direção dos policiais. Também notaram que as pessoas estavam sorrindo para ele e alguns estavam apontando para ele. O que poderia ser tão divertido? Se perguntavam. Só então o Mercado virou-se e foi quando ele finalmente entendeu por que todo mundo estava olhando para ele. Apenas alguns metros de distância dele estava um cachorrinho, aparentemente perdido, mas feliz. Vendo o animal balançando a cauda e o seguindo, Mercado soltou um riso amoroso e os espectadores aplaudiram. Mercado agachou-se e gentilmente acariciava o animal. "Você é um menino tão doce", ele disse. Então, ele olhou em volta esperando que alguém entre os espectadores viria para a frente como um proprietário do filhote adorável, mas ninguém o fez. Mercado perguntou se alguém sabia quem era o dono do cachorrinho, mas ninguém sabia. No entanto, algumas pessoas alegaram que tinham visto o filhote uma ou duas vezes pelos arredores. Com isso, sucedeu ao oficial de polícia que o filhote havia sido abandonado. Mercado não podia acreditar que um cão tão doce estava vivendo nas ruas. Enquanto Mercado estava com seu colega de trabalho patrulhando as ruas, o filhote energético continuou seguindo. Durante os intervalos, Mercado agachava-se ao lado do filhote e o fazia carinho.
e o animal peludo ia lamber os seus dedos. Esta era uma visão tão adorável de se ver e o novo parceiro de mercado desfrutava de cada pedacinho. Ele sentia-se como se estivesse fora desse mundo. Um animal tão doce como este filhote estava ali para segui-lo pelos arredores, enquanto outros filhotes ainda não deixariam. Tavera não poderia segurar-se por mais tempo, e ela sabia que tinha que compartilhar uma interação tão bonita dessas com o mundo. Ela tirou seu telefone e tirou fotos de mercado e do filhote. Ela também fez um vídeo, então ela enviou para as contas de mídias sociais. Em poucos minutos, a seção de comentário estava zumbindo como louco. Todo mundo queria saber o que seria do doce cão e Tavera prometeu atualizar eles. Só então Tavera sugeriu que eles dessem ao cão um nome. Depois de ponderar por um tempo, a dupla chamou de Hobart. Depois da rua onde o encontraram, os policiais começaram a chamá-lo por seu novo nome. E o filhote, que era bastante inteligente, parecia responder ao seu chamado. Quando seu turno de patrulha começou a se aproximar do fim, os policiais, especialmente Mercado, ficaram bastante abatidos. Eles sabiam que era quase hora de dar adeus ao filhote. Mas quando eles voltaram para o seu carro de patrulha e era hora de partir, ambos sabiam que não podiam deixar o cão para trás. Além disso, Hobart começou a correr em torno do carro, como se ele quisesse subir com eles. Ficou claro que este filhote estava empenhado em ir com o Mercado onde quer que ele fosse, mas fez o oficial de polícia sentir o mesmo sentimento. Responsável pelo pobre animal, Mercado ajudou-o a entrar no carro e Hobart correu para o banco da frente. O cão parecia muito confortável no carro, como se ele já estivesse nele muitas vezes antes. Quando eles chegaram à delegacia de polícia, os oficiais deixaram Hobart com a sua colega e eles foram em frente para fazer algumas pesquisas sobre o filhote. Em breve, eles ficariam decepcionados ao saber que a doce criatura tinha proprietários e que o tinham abandonado. Infelizmente, animais sem teto ainda é um grande problema nos Estados Unidos da América. Aproximadamente 70 milhões de animais perdidos estão vivendo nos Estados Unidos. Infelizmente, apenas uma pequena porcentagem acaba sendo colocada em abrigos e o resto deles são deixados para cuidar de si mesmos nas ruas. Embora doesse, Mercado tinha de deixar Hobart ir. Ele teve que tomar a decisão dolorosa de levar Hobart para um abrigo de animais, onde ele receberia cuidados adequados e amor. Mercado colocou Hobart de volta em seu carro de polícia e dirigiu para um abrigo nas proximidades. Mas desta vez, Hobart não estava brincalhão como costumava ser. Era como se ele pudesse dizer que seu novo amigo estava o deixando. Quando eles chegaram à fundação de resgate, a equipe rapidamente prestou assistência para o cão. Claro, eles eram assim por sua natureza doce. Depois, Mercado deixou o abrigo. Hobart estava principalmente em sua mente, mesmo que eles tivessem apenas se familiarizado por algumas horas. Ele encontrava-se preocupado com o cão, de que ele se ajustasse bem ao abrigo e de que sua próxima família fosse amá-lo e tratá-lo direito. Os pensamentos do doce cão mantiveram-se com o Mercado durante a noite toda e alguns dias depois que ele deixou Hobart no abrigo. Mercado entrou em seu carro e dirigiu de volta para o abrigo. Quando ele chegou lá, o pessoal imediatamente sabia que ele tinha ido por causa de Hobart, e eles o levaram direto para a gaiola do cão. Quando Hobart, que já tinha começado a se tornar menos brincalhão, viu o Mercado, ele de repente pulou em agitação. Quando a equipe abriu sua gaiola, ele correu na direção de Mercado e começou lambendo seus pés, pulando e dando voltas alegres. O policial, que já tinha decidido adotar o filhote, o levou em seus braços e disse que era a hora de ir para casa. Os funcionários estavam felizes e Hobart se foi após a adoção. Hobart tornou-se parte da família do Mercado. Não só ele era amado por sua esposa e crianças, mas os colegas de Hobart amavam o animal peludo. O cão muitas vezes se juntou às forças de trabalho como mascote ou animal de apoio emocional. A equipe brincava sobre Hobart, dizendo que ele havia tornado-se parte da unidade canina. Em um post, eles escreveram: "Bem-vindo, Lapd Hobart." A unidade policial também fez um post no Twitter, informando aos seus seguidores que Mercado tinha adotado o cão, pois um monte de gente estava perguntando onde estava Hobart.
Estamos felizes em dizer-lhes que o oficial Mercado o adotou e ele agora está vivendo em uma boa vida com o Mercado e sua família. Eu estou tão feliz que este cachorrinho encontrou seu lar para sempre. Que história incrível e inspiradora! Agora o mundo inteiro precisa se concentrar em histórias como esta história de esperança e sorte, que tem tais finais felizes. E se você gosta desse tipo de história, não esqueça de nos ajudar com o gostei e compartilhando a história com seus amigos. Lembrando que para não perder nenhuma história incrível como esta, é só ativar as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!